Então, uma boa tarde a todos, senhores vereadores, cumprimentar os nossos funcionários, público, jornalistas, dar início à nossa reunião de executivo do dia 8 de outubro de 2018. Antes do período de ordem do dia, dizer que temos para aprovar a ata 17 de 9 de 2018. Penso. Não foi a 17? Não é a última, não? Não. A 17, sim. Então, muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovada a ata 17 de 9 de 2018. Só dar aqui uma nota, que me disseram agora, mas isto não tem grande importância, mas entre o ponto 16 e o ponto 17, depois temos que estar aqui, porque na ordem de trabalhos, por exemplo, que temos distribuída lá em baixo, está alterado o ponto 16 com o 17, mas a ordem que nós temos é a correta, não há problema relativamente a essa matéria. Portanto, a ordem do dia, que os senhores querem dar a palavra? Sim. Muito bem. Então começa a vereadora Virgínia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Permita-me cumprimento todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente. E eu queria começar, Sr. Presidente, com o aproximar do Festival Nacional de Gastronomia, gostaria de ver a nossa cidade um pouco mais cuidada, dando uma boa impressão a todos aqueles que nos visitam durante este certame nacional. E também, já agora, a todos aqueles que cá estão e que passam cá também o seu tempo na cidade onde moram. Mas essas coisas, portanto, todos já sabem como é que estão em relação à nossa cidade. Aliás, seria importante o embelezamento da cidade em geral, pois Santarém deveria aproveitar a sua localização geográfica como ponto de passagem e de paragem, de referência. Santarém possui grandiosos monumentos, como todos sabem, vistas sublimes para Alzira e para o Tejo, e vários certames nacionais, entre outras ofertas, que poderia dar à nossa cidade um lugar de destaque, tornando-a uma verdadeira capital de distrito. Saliento nesta minha intervenção as entradas de Santarém, nomeadamente as rotundas pelas quais alguns dos visitantes da nossa cidade passam. As duas rotundas junto à zona industrial, que dão acesso à Nacional 3, à Nacional 243 e à Nacional 114, encontram-se verdadeiramente descuidadas. Não se encontram ajardinadas, mas pior que isso, uma delas, após um acidente com um caminhão que se incendiou, tem em exposição os restos da limpeza, que não podem ser considerados limpeza, pelo contrário, pois os resíduos foram retirados da via pública e foram depositados na rotunda, onde todos aqueles que por lá passam os podem ver. Se não for possível embelezar estes espaços, portanto, peço para que sejam limpos, para não darmos este bilhete postal a quem a Santarém se desloca durante o certame nacional que se irá realizar. Assim, gostaria de saber se há algum projeto para o embelezamento da cidade, nomeadamente das rotundas, e se estas rotundas irão ser limpas antes do Festival Nacional de Gastronomia. Acho que a limpeza da cidade e o embelezamento são fundamentais quando queremos atrair turistas e também os nossos municípios para tornar a nossa cidade dinâmica e com vivacidade. Obrigada. Obrigado. Vereador José Augusto. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me cumprimento todos na sua pessoa. A minha intervenção vai no seguimento do lançamento da Carta Arqueológica. Está um excelente trabalho, um excelente livro. Quero dar os parabéns ao município, mas quero aqui fazer uma sugestão e estou disponível para ajudar naquilo que for preciso da minha parte, que é o seguinte. Eu próprio não conhecia alguns daqueles locais na Serra, nomeadamente a Dolina de Valdemar, em Fenil. Já lá foi ver, que eu vi. Já. Mas, por lá ter ido ver, é que sei a dificuldade que tive. E realmente aquilo esse é um dos locais que merece algum cuidado e ser visitável. Isto porque todos sabemos que está em voga o turismo da natureza e naquela zona do Algar do Pena, desde o Algar da Aderneira, o Algar do Pena, a Dolina em Funil, está lá as Lapiás também que estão completamente ao abandono, que eu também lá fui. Portanto, as pegadas, eu penso que era possível, a partir do Val da Trave, daquela lagoa que foi requalificada, que é muito bonita, criar ali um percurso, a ver todos esses locais, a culminar possivelmente com uma visita ao Algar do Pena, como nós fizemos na Expo Alcaneide, e
A minha intervenção vai no sentido de apelar ao município para fazer algo nesse sentido. E eu estou disponível para ajudar naquilo que for preciso. Era isto. Muito obrigado. Vereador Rui Barreiro. Muito boa tarde a todos. Eu tenho aqui um conjunto de matérias para utilizar no período antes do dia e começava pelas intervenções do Sr. Presidente na última Assembleia Municipal, nos comentários que me pareciam completamente desnecessários, ainda por cima numa situação em que os eleitos do Partido Socialista que estiveram na Câmara, e nomeadamente eu, foram visados sem poderem ter depois o direito de resposta. Relativamente ao lixo e às questões que foram levantadas a propósito do lixo, o Sr. Presidente utilizou supostos recortes de jornais de 2002 e 2003 para dizer que, já nessa altura, os municípios se queixavam com os problemas do lixo. Ora, é lamentável que em 2018 o Presidente da Câmara utilize recortes de jornais de 2002 e 2003 para fazer referência à questão do lixo. Talvez fosse bom percebermos que, de facto, se há problemas, não é olhar para trás que a gente os resolve. E, portanto, e dizer que a culpa é dos municípios porque temos a situação que temos do lixo, também não é uma maneira de resolver problemas. E, portanto, eu julgo que é, no mínimo, enfim, é com alguma tristeza que se pode ver o atual Presidente da Câmara justificar os problemas que existem, dizendo que já no passado aconteciam e depois ir buscar recortes de jornais de há 15 anos atrás. Enfim, é o mínimo que se pode dizer. No entanto, considero bastante mais grave aquilo que foi dito a propósito do valor da dívida em 2005. Quando se diz muitas vezes a mesma mentira, ela passa por ser verdade e em 2005 quem elaborou as contas desse ano foi já o novo Executivo e que as remeteu para o Tribunal de Contas com um determinado valor. Sucessivamente tem vindo a público dados de um suposto relatório que eu nunca conheci, mas para o qual peço que me seja fornecido em nome do Partido Socialista esse relatório, até para nós podermos analisar e se chegarmos à conclusão que há razões, enfim, seremos o primeiro a dizê-las. Mas quando se diz muitas vezes a mesma mentira, enfim, isso passa por ser verdade. E há um suposto relatório que eu, como disse, desconheço, que pelos vistos não bate com as contas que foram elaboradas pelo Executivo de então e que foram remetidas ao Tribunal de Contas e, portanto, quem diz mentiras tem nomes e, portanto, para não haver dúvidas sobre isso, Sr. Presidente, gostaria de pedir esse suposto relatório que deu esses números, porque não são números oficiais, são números que existem e, ao que parece, devem ter lá coisas que não correspondem à verdade, sob pena das próprias contas que foram remetidas ao Tribunal de Contas não estarem corretas. Estes são os dois assuntos que decorrem das intervenções tidas na Assembleia Municipal. Depois, relativamente a outras matérias, queria perguntar também à senhora vereadora Inês Barroso como é que está a situação da empresa e do apoio à família, nomeadamente ao pré-escolar, porque ficou combinado e a senhora vereadora informou que ia ter uma reunião com a empresa e depois nos daria informações relativamente a essa matéria, e, portanto, eu julgo que as coisas já foram ultrapassadas, algumas das dificuldades já foram ultrapassadas, mas nada melhor do que podermos ouvir da boca da senhora vereadora a situação em que se encontram. Por outro lado, também aqui há uns meses atrás eu trouxe cá uma situação de um sem-abrigo que foi publicado um vídeo com linguagem algo excessiva, mas que, na essência, demonstrava que havia um sem-abrigo que estava com problemas e, na altura, as técnicas de acompanhamento do Serviço Social reportaram e disseram que iam fazer um levantamento da situação e que mais tarde informariam. Portanto, provavelmente o Sr. Presidente ou algum dos vereadores já tem essa informação. Portanto, nós gostaríamos de saber que acompanhamento foi dado e qual é o ponto de situação relativamente a essa matéria. Depois, queria também dizer que, enfim, li o documento a propósito dos investimentos solicitados à Administração Central e foi com alguma pena, provavelmente também nós temos responsabilidade nisso, mas nada melhor do que ainda estamos a tempo de fazer essa correção, de que sobre Pernas e o Alviela não há referências, o que me parece que é uma falha do ponto de vista do desenvolvimento do nosso concelho, e há necessidades de investimento
por parte da Administração Central naquela matéria. Aliás, julgo até que a fotografia que o município utiliza para ilustrar as questões relacionadas com o Rio Tejo e com o ambiente é uma fotografia daquela zona e, portanto, faz todo o sentido que possa ser acrescentado lá a necessidade de investimento no Rio Alviela e, nomeadamente, na zona de Pernes, no Mochão Parque e afins, porque me parece que é merecido e, além disso, fica mais equilibrado o documento que vamos apresentar à Administração Central. Por último, dois temas que se prendem, estão de alguma forma relacionados com a Escola Prática de Cavalaria. A primeira prende-se com o célebre Museu de Abril e dos Valores Universais, que anda há muito tempo a ser conversado, mas que eu não tenho tido grandes notícias e gostava de saber, há museu, não há museu, há comissão, não há comissão, o que é que se passa relativamente a esta matéria. E depois, também relacionado com isso, mas mais com a Escola Prática de Cavalaria e com o 25 de Abril, estamos mais do que a tempo de podermos fazer isso. Faz todo o sentido, nesta altura, que possamos ter, e já que vão para ali agora os autocarros de turismo, de acordo com umas deliberações recentes e pelo que eu vi ali nas obras de saída da EPC, já percebi que estão a ser feitas obras que facilitem a saída dos autocarros. Faz todo o sentido que em Santarém e na Escola Prática de Cavalaria possa haver um memorial aos militares da Escola Prática de Cavalaria que estiveram ligados diretamente ao 25 de Abril e pode ser sempre um pontapé de saída para uma visita que se inicia em Santarém, para quem é recebido em Santarém. Portanto, eu deixava aqui esta recomendação para que, eventualmente, no próximo 25 de Abril, estamos a 6 meses desse evento, pudéssemos já inaugurar uma coisa simples, mas que fosse um memorial aos militares que no 25 de Abril estiveram presentes, estavam na Escola Prática e que engrossaram as fileiras de Salgueiro Maia, e portanto Salgueiro Maia já é um símbolo, mas faz todo sentido que fique registado, e julgo que era uma justa homenagem que o município fazia a esses militares que estiveram ligados ao 25 de Abril. E para já era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vereador Nuno Serra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Comunicação Social. A minha intervenção vem no sentido de dar aqui mais alguns esclarecimentos sobre aquilo que tem sido o funcionamento do espaço empresa. Como foi dito desde o início, a intenção de criarmos o espaço empresa, em que o município de Santarém foi pioneiro, portanto foi dos poucos municípios, ou dos 20 primeiros, a nível nacional a implementar esta unidade, tinha como objetivo criar aqui uma maior ligação com as empresas. E é verdade que isso foi conseguido, e a minha intervenção de hoje é dizer que já tem sido habitual e recorrente o reconhecimento ao funcionamento do espaço cidadão em Santarém. Esse reconhecimento, esse funcionamento, não só naquilo que é a qualidade do serviço, mas também o tempo de resposta e a interação com as empresas. E, portanto, ainda durante a semana passada, numa formação onde tivemos a oportunidade de incluir mais colaboradores do município para poderem prestar esse serviço no Espaço Cidadão, o reconhecimento foi efetivamente para o Espaço Cidadão de Santarém, que tem tido uma excelente prestação e é uma das referências aí, mesmo abaixo dos 20 dos primeiros a nível nacional. Não podia também deixar de passar esta oportunidade, porque o município de Santarém orgulha-se dos seus, e era aquilo que nós queríamos sempre ter relativamente à área económica, e dizer que cumprimentar e dar as felicitações às empresas de Santarém, que nos últimos prémios galardões de Nersa Miranda tiveram esse reconhecimento, e mostrar que a economia em Santarém está boa, está de saúde, e de facto é um marco a nível distrital, e sempre que as nossas empresas vão lá, e em grande quantidade, desta vez foram 4, são reconhecidas e mostram que efetivamente o Concelho de Santarém está a crescer, e está a crescer na área económica também. A empresa principal foi de Santarém. E a empresa principal, a Bonduela, foi de Santarém, como é óbvio, e eu acho que é meritório, e todos nós vai essas felicitações, e portanto esses parabéns à empresa que tem sido uma referência, não só em termos nas áreas económicas ou financeiras, mas também naquilo que é a contratação pessoal. Portanto, importantíssimo para o Concelho de Santarém. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador Inês Barroso.
obrigada, Sr. Presidente, caríssimos vereadores, colaboradores do município, senhores jornalistas, público. Boa tarde a todos. Apenas duas referências. A primeira, mais relativa à área da cultura. Felicitar a Associação FITIG pelo desenvolvimento de mais uma edição deste Festival Internacional de Teatro de Infância e da Juventude, que ontem culminou no Jardim das Portas de Sol, ontem à tarde. Portanto, durante de 1 a 7 de outubro, durante estes dias, tivemos a oportunidade de ver artistas e não só, e criadores, criativos das áreas do teatro e da expressão dramática, interagirem com associações, mas sobretudo com jovens atores e atrizes, bailarinos, cantores da nossa cidade e do nosso concelho, envolvendo-os em trabalhos de performance com apresentações ao público em diversos espaços da nossa cidade. Portanto, a toda a associação apresentar o devido agradecimento pelo trabalho desenvolvido, porque este FITIG resulta de uma parceria entre a Associação FITIG, a Câmara Municipal de Santarém e a Fundação Inatel, e conta depois com o apoio de outras entidades, mas no fundo expressar aqui ao Sr. Carlos Oliveira, o nosso amigo Xona, endereçando através dele um agradecimento a toda a equipa organizadora. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho que foi promovido, desenvolvido ao longo de todo o Festival 2018. Mais uma referência apenas, informar desde já os senhores vereadores e eventualmente os órgãos de comunicação social também, que dia 19 de outubro o município irá dinamizar a cerimónia de entrega dos certificados do quadro de valor e excelência, dia 19 de outubro, a partir das 18 horas, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. Ficar esta informação. Também, de uma forma antecipada, apresentar os parabéns à Escola Secundária Sá da Bandeira, nomeadamente ao agrupamento de escolas Sá da Bandeira, que no próximo dia 11 de outubro assinalará o 175 anos de existência da Escola Secundária Sá da Bandeira. O programa de atividades para comemoração da efeméride é vasto. O município tem acompanhado, tem estado presente principalmente nos recursos logísticos e organizativos e, obviamente, estaremos presentes também nas cerimónias que o agrupamento de escolas assim pretender e irá realizar com toda a certeza. Portanto, parabéns a esta escola que atinge 175 anos de ensino, de idade de ensino, que se tem repercutido em toda a nossa, em todo o nosso concelho, em todo o nosso território, e agradecer também o trabalho que ao longo destes 175 anos tem sido feito no âmbito da comunidade educativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereador. Se calhar estava já a responder ao vereador Rui Barreiro a questão de outra situação e, entretanto, eu depois responderei às restantes questões que foram colocadas. Muito obrigado. Então, obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão das atividades de animação e apoio à família, portanto, às AAFs, no âmbito da componente extracurricular do ensino pré-escolar, tal como disse aqui, e também frisei quando questionada sobre isso na Assembleia Municipal. Portanto, nós reunimos de imediato com a empresa, dissemos que teriam, no prazo de uma semana, que encontrar soluções para que todas as classes, todas as turmas tivessem professores para lecionar todas as áreas. A empresa afirmou que a partir do dia 1 de outubro estaria já em condições de ter toda a atividade regularizada em termos das AEFs. Ainda na quinta-feira passada perguntei como estávamos, disseram que já houve aqui um ou outro ponto, uma ou outra aula que não foi lecionada. De qualquer forma, dizer que a empresa tem estado a fazer, tentado articular também com as associações e com as IPSS locais a lacuna de alguns professores para assegurar todas as atividades. Portanto, estamos em querer que rapidamente as questões que pudessem estar mais pendentes serão seguramente resolvidas. Relativamente à questão que o Sr. Vereador colocou do sem-abrigo, eu pedia-lhe aqui, creio que me está a reportar a situação de um senhor que
dormiu 2 noites em frente à rodoviária do Tejo, num banco de jardim, é que nós temos vários sem-abrigo e eu queria localizar qual seria. Eu falo sobre esse que eu sei qual é que é. Mas eu falo outros, se quiser, qualquer coisa eu digo. Eu falo. Só estava a perguntar qual era. Não, mas eu sei qual é que é o caso, eu falarei sobre esse, vereador Inês. Muito obrigado, Srs. Vereadores. Dando resposta às questões colocadas, nomeadamente com a questão da vereadora Virgínia sobre as entradas da cidade, nomeadamente, Sr. Vereador, nós temos-lo feito em algumas delas, temos projetos para fazer mais alguns embelezamentos, mas há uma coisa que não vamos fazer mais. E eu já ainda o assumi na última Assembleia Municipal, não me vou substituir mais ao Governo. E o que acabou aqui de dizer são só espaços que são das Infraestruturas de Portugal. Todos os que referi são das Infraestruturas de Portugal. E até há um que, historicamente, há uma rotunda que nós estamos a cuidar, que nem é nossa, que é a chamada rotunda do Sintra, que é aquela que tem lá as Oliveiras, também, até essa é das Infraestruturas de Portugal. A outra em frente é das Infraestruturas de Portugal, se viramos mais à frente aquela onde houve o acidente que refere é das Infraestruturas de Portugal, a da junto ao Mocho é das Infraestruturas de Portugal, as duas, junto ao Decathlon e junto à zona industrial são das Infraestruturas de Portugal. Agora, eu quero dizer que nesta o vereador com o espaço público já notificou as Infraestruturas de Portugal para limparem o que lá está. E vejam, só esta semana, e há pouco quando diz a questão do embelezamento e do corte de ervas, nós, para a FA Nacional da Agricultura, temos sempre esse cuidado e nos grandes certames de o fazer. E fizemos-lo, mas este ano, se bem se recorda, infelizmente as Infraestruturas de Portugal não fez o que fazia todos os anos, que era cortar as ervas da Nacional, desde a A1 até à Rua O. Portanto, não o fez. Estão a fazer esta semana, vejam. As Infraestruturas de Portugal tiveram problemas concursais com a questão do corte de ervas. Hoje, mais uma vez, estava há pouco a ver na comunicação, estávamos a almoçar, estávamos a verificar isso, que era mais pessoas a reclamarem, todos nós, autarquias, do Estado, tudo isso, com aquele incêndio que se passou agora numa zona mais urbana, e se calhar alertou aqui algumas outras consciências que pensam que os fogos estão sempre muito distantes deles, mas vejam, isto é que é preocupante, é isto que eu tenho andado aqui a dizer mais os vereadores, já há algum tempo que hoje há uma austeridade camuflada por causa das cativações. Portanto, espero mesmo que passe as eleições de 2019, que se consiga o tal estratégia de ter o déficit zero, para que em 2020 já comecem a fazer mais rapidamente este tipo de procedimentos que não são nossos. Agora os municípios não vão assumir tudo isso. E eu, quando disse que, relativamente à questão do PGES, assumimos também a questão dos diques, mas a partir de agora acho que vamos ter que repensar tudo isto, porque vem um pacote muito grande na descentralização e já não é só o que não fazem, é a pressão de estarmos mais próximos. Eu acredito muito no princípio da subsidiariedade, mas acredito também que o Estado, se tem órgãos para resolver estas matérias, deve o fazer. E aproveito aqui para fazer uma linkagem com aquilo que o vereador Rui Barreiro referiu relativamente à questão do mochão de Pernas. Podemos colocar, ou seja, nós não colocamos, nem foi falado, porque é uma coisa que nós, no município, temos assumido fazer deste mandato, não há fundos comunitários para o fazer, nós fazemos lá um pequeno embelezamento e até durante este mandato teremos que lá fazer alguma coisa. Agora, é triste, e digo isto com muita mágoa, que nós, quando fizemos um concurso no anterior mandato, tínhamos à volta de 350 mil euros, não sei os números em concreto, mas a empreitada ficou-nos por menos 50 ou 60 mil euros. E nós quisemos aproveitar o resto que sobrou, porque tínhamos aquela verba, por via de um acordo que foi assinado, pedimos N vezes à APA, já falei com o Presidente da APA, já falei com o Ministro do Ambiente, com o Secretário de Estado do Ambiente, quando tivemos com o Secretário de Estado do Ambiente, era só deixarem-nos aproveitar aquelas verbas. É que nem sequer nos autorizam, isto que fique claro, nem sequer nos têm autorizado a fazer as intervenções que nós temos. Porquê? Porque quando foi feitas as intervenções descobriram-se levadas que estavam tapadas e, portanto, a circulação da água não ficou bem. Isto já vão quase com 3 anos e nós nem sequer nos deixaram gastar a verba que sobrou, porque a verba estava no protocolo connosco para aquilo. Nós queríamos lançar um concurso para 60 mil euros, não chegava a tanto, era cerca de 50 mil euros, para resolver uma situação. Nem nos deixaram sequer autorizar nós a fazermos chegou uma altura em que nós temos, tudo bem, olha, autorizem-nos só a fazer isso que nós fazemos e até não queremos as verbas. Claro que o melhor seria ter as verbas.
Só uma outra ao vereador Zé Augusto, ou seja, agradecendo, ou seja, a Carta Arqueológica é um documento que a todos nós nos deve orgulhar e dizer que nós temos um outro documento, também já estamos a trabalhar com algumas entidades, com algumas pessoas que estão muito por dentro dessa matéria, que eu sou por todo aquilo que é, para dar a conhecer todo o nosso património edificado, e portanto esta parte da arqueologia também será uma pequena, que nós esperamos daqui a 2 anos, 3 anos, estamos também a apresentar um grande documento sobre o património do Concelho de Santarém. Aliás, tanto eu como a vereadora Inês dissemos isso quando da apresentação de um livro da professora Maria Emília Vaz Pacheco aqui no Salão Nobre, e que lançámos esse desafio a um conjunto de personalidades que desde logo aderiram e vão estar a trabalhar, já estão a trabalhar connosco nisso. Dizer que relativamente a estes percursos, ou seja, nós já andamos a trabalhar neles, temos através daquilo que é a nossa entidade regional de turismo, já trabalhamos desses percursos, mas também a Rota do Cárcere, ou seja, que a ADSAICA também está a trabalhar esses percursos, ou seja, agora é o vereador Jorge que representa e, portanto, tem havido reuniões. Nós temos técnicos nossos que estão a trabalhar na ADSAICA para que isso fique tudo acertado e fique fechado o mais rapidamente possível. O vereador Rui Barreiro falou sobre a questão da... Eu falei, eu quis fazer aqui um paralelismo, que há algumas questões que nós temos que mudar alguns hábitos, ou seja, se os recortes existem, eventualmente isso aqui, problemas que eventualmente alguns recortes estão aqui, pode ver, isto são 2002, 2013, existem mesmo, não agarrei nos recortes. Pronto, mas eu pareceu-me que tinha ficado na dúvida se eu tinha agarrado nos recortes e tinha dito que estava. Não, estão aqui para que nós, são 2003, ou seja, do Mirante, do Ribatejo, portanto, tenho aqui esses recortes. E o que eu quis fazer aqui também, e nós temos feito muito e temos trabalhado muito nesta área, mas há uma questão que tem que ser feita e que nos preocupa. Eu e o vereador Jorge, ainda na passada quinta-feira, tivemos numa conferência da Resitejo, com outras entidades, na Chamusca, onde a questão da reciclagem é fundamental. Tem que haver aqui uma mudança muito grande ao nível daquilo que é os hábitos. É isso que nós também temos que começar a consciencializar. Porquê? A ERSAR está a fazer relatórios, portanto, dizer-vos que a ERSAR vem a cada um dos municípios e faz contas relativamente àquilo que é a taxa de cobertura. O que é que acontece? Nós hoje não podemos deixar de ter taxas de resíduos, ou seja, a taxa de cobertura tem que ser 100%. E se não for, obrigatoriamente nós temos que verter isso nas taxas. E a ERSAR diz-nos, olha, os senhores têm que aumentar. Isto é para o município de Santarém como é para todos os municípios. O que é que acontece? Acontece que, por via daquilo que têm sido as taxas de reciclagem a nível nacional, e percebi que também na Europa também há problemas, eu pensava que a Europa até tivesse um pouco melhor, mas infelizmente também não está ao nível daquilo que é o plástico. Nós, ao nível da reciclagem, temos 10% de reciclagem no nosso concelho. E há concelhos à volta que é metade disto. E vejam, são taxas muito baixas. Nós temos no programa operacional que está adscrito a isto, há compromissos que devíamos estar neste momento a reciclar entre 30% a 50%. E não estamos a conseguir. Como é que isso vai ser ultrapassado? Isso vai ser ultrapassado por via de aumento salvo ver, não é coimas, mas é por via de taxas que vão ser feitas. Não cumprimos com a União Europeia, a União Europeia vai começar a exigir que se pague por isso mesmo, é o chamado poluidor pagador. E foi essa a sensibilização que quis fazer. Agora, o que eu falei foram constatações de factos que aqui estão. E dou alguns exemplos que a nós também nos entristecem. Vejam, nós fizemos uma campanha das beatas para não tiver, fizemos junto também de uma série de entidades para poderem ter não só a questão das beatas para colocar nos cafés, para levarem para casa, tudo isso. E hoje ainda verificamos que temos muitas beatas. Temos 3 pelotões a funcionar que não tínhamos. Vamos às zonas mais recônditas da nossa cidade, onde se verifica por vezes esse tipo de situações. Temos um carro, um novo equipamento que a quente retira, limpa a questão dos pombos. Temos um falcão por causa dos pombos. Não nos deixaram o ICNF, quer dizer que nós tentámos considerar os pombos uma praga. Eu e o vereador Jorge
não nos deixaram, o ICNF recusou considerar os pomos uma praga, portanto nós queríamos fazer, ou seja, desaparecer mais rapidamente os pomos, não nos deixaram considerar os pomos uma praga, tivemos que recorrer a uma empresa que está a apanhá-los de uma maneira que demora muito tempo, temos um falcão a fazer afastamentos nas cidades, ou pessoas que no outro dia estavam pessoas no Facebook, olha um falcão aqui, não, é um senhor que nós pagamos, que anda não, mas estou a dizer, ou seja, de muito o que temos feito. Agora, quero-lhe dizer que passando o carro e passando as varredoras de manhã, mas ou seja, com a quantidade de pomos que temos, não é feito. Nas escolas temos feito sensibilização com as crianças, do ponto de vista daquilo que é a nossa casa do ambiente, quase todas as semanas temos sensibilizações ambientais. E é isso que eu quero sensibilizar para todos relativamente a esta matéria. Isto é uma das questões. Sobre a questão da valor da dívida, já foi falado da exaustão e a questão é assim, mas uma verdade também falada muitas vezes continua a ser verdade. É verdade que há um relatório, é verdade que o relatório não dizia 50 milhões, eu tenho aqui uma página dele, que não era 50.872, era 67.933, 946, 47, está aqui. E relembrar uma coisa, Sr. Vereador, isto o que acontece, é claro que o que foi para o Tribunal de Contas foi os 50 milhões, mas também houve várias contas que voltaram e depois tiveram que ser votadas novamente, ou seja, todos nós percebemos que o efeito de não votar contas numa autarquia não acontece nada. Passados uns anos, sabe o que é que acontece? É o Tribunal de Contas diz-nos assim, olha, aquelas contas há 10 anos foram chumbadas, os senhores importam-se de as aprovarem. Portanto, vamos ser sinceros, não sei se têm a noção que isto já aconteceu nesta casa, nomeadamente em 2003, salvo ou 2004, ou nos 2 anos foram chumbadas as prestações de contas, neste caso, e elas, passado no anterior mandato, vieram cá para serem votadas porque não estavam aprovadas e o Tribunal de Contas não as tinha como aprovadas e obrigatoriamente tem que haver contas aprovadas. Agora, esta é uma realidade. E relembro-lhe uma coisa, é que não pode estranhar nós dizermos que a dívida era maior porque havia coisas que não estavam dentro do perímetro orçamental, enquanto o senhor vereador em 2001 disse a mesma coisa, disse que a Câmara, se fosse uma empresa, estaria tecnicamente falida e que havia muitas coisas que não estavam dentro do perímetro orçamental. E ali o que se passou foi a mesma coisa. E se nós nos recordarmos, por exemplo, das juntas de freguesia, as liberações que existiram a seguir, com uma série de outras entidades que existiram, recorda-se dos muitos milhões de euros que foram entrando dentro do orçamento da Câmara porque não estavam dentro do orçamento. E, portanto, não é uma mentira, é uma constatação muito clara do que foi feito e do que estava. E o relatório existe e foi disponibilizado a todos. Mas também disse uma outra coisa. Não sei, mas olha, eu tenho ali uma cópia muito grande, é assim, posso pedir para lhe enviarem uma cópia disso. Posso consultar, Não, eu tenho ali, portanto, eu tenho isso aí. Agora não, tem, mas já falará e temos isso. Agora, portanto, esse documento existe, ou seja, eu só cheguei ao município de Santarém um ano depois dessa entrada, mas houve uma coisa que fiz quando fiquei como presidente, pedi também uma cópia desse relatório para mim e tenho ali, ou seja, do qual há este resumo, e o que me interessa foi este resumo que fiz e sobre o qual faço a explanação. Dizer o seguinte, sobre a questão do sem-abrigo, com o ouvido, a doutora Elizabeth falou isto comigo, ou seja, também sei que falou com a doutora Elizabeth, nós temos o levantamento que tem sido feito, o senhor tem uma casa, ou seja, o senhor recusa sair para a sua casa e ter ajuda, portanto, o senhor recusa-se mesmo, ou seja, nós andamos a verificar o que é que poderá ser feito, porque há uma recusa do senhor em ter ajuda, os técnicos vão lá, não quer voltar para casa, não quer que a gente o faça, ou seja, como sabe, a Segurança Social também durante uma semana, se a pessoa tiver, pode o colocar num hotel, num hotel, num apoio de emergência, portanto, nem isso nunca foi feito, porque a pessoa recusa-se a fazer. Claro que há situações, limites muito acima disso, ou seja, quando a pessoa acaba por não ter algum descimento, mas aqui parece que a pessoa até acaba por ter algum descimento, é uma questão de não querer isso mesmo. Sobre a questão da DPC e do MAVO, ou seja, a Comissão existe, e lembro que a Comissão até foi proposta pelo então vereador
António Carmo, do PS, está a reunir. Ainda a semana passada reuni com a Comissão, dizer que está para ser entregue dentro de algum tempo, ou seja, o programa fechado daquilo que vai ser o MAVU, para nós depois contratarmos do ponto de vista daquilo que é o projeto de arquitetura e fazermos os primeiros contratos adstritos ao MAVU. Sendo certo que nós não temos fundos comunitários que cheguem para todos, é assumido, portanto está um projeto que do nosso orçamento terá que sair alguma verba para isto. Dizer o seguinte, relativamente à questão do memorial, ou seja, e tudo aquilo que for importante e para realçar os feitos do 25 de Abril serão importantes. Também falarei isto com a Comissão das comemorações populares do 25 de Abril em Santarém, mas também dizer que acho que é importante e relembrar isso, uma coisa que tive a oportunidade de dizer no 25 de Abril passado, que seria muito importante que Santarém, e já escrevemos a várias entidades sobre essa matéria, que houve um acolhimento bastante favorável a isso, é que nós fôssemos a cidade sede das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e, portanto, até lá teremos que estar muito atentos e trabalhar muito para que em 2024, que é já amanhã, isso seja uma realidade e que isto seja um objetivo de Santarém, independentemente de quem estiver à frente dos destinos do município. Terá que ser um projeto da cidade, um projeto do Conselho, um projeto nacional, os 50 anos do 25 de Abril realizarem-se na nossa cidade. Dizer que aquilo que o vereador Nuno Serra disse é muito, muito importante, nós temos percebido que o nosso espaço empresa é um espaço empresa de referência a nível nacional. E dizer, como e vou aqui repetir um pouco o vereador Nuno disse, que muitos também dos apoios, ou seja, que são feitos e das pessoas que pedem ajuda ao espaço empresa, muitas delas são de concelhos aqui limítrofes ao nosso, ou seja, este espaço de empresa não funciona só para o Concelho de Santarém, mas tem um objeto mais alargado do que o nosso Concelho. E também agora, das instruções que a vereadora Inês, só aqui dizer rapidamente que o FITIS mais uma vez foi um sucesso e agradecer e continuar com este crescendo. A questão do quadro de excelência, convidar todos, é importante, é uma festa muito bonita, no CNEMA mais uma vez. E os 175 anos da Escola Secundária Sá da Bandeira, se calhar o Gestão de Santarém, quase todos passaram por lá e, portanto, é uma referência que é a nossa escola, apesar de estar bastante mudada. Muito obrigado, senhores vereadores. Rápido, o Sr. Vereador também quer usar a palavra, então se calhar é melhor ser ela. O Sr. Vereador Virgínia, sim. Obrigada. Eu gostaria de referir que, em relação ao município não assumir as coisas que não lhe dizem respeito, eu concordo, mas acho que deve fazer uma certa pressão junto das infraestruturas de Portugal, porque realmente as entradas e aquela rotunda, nomeadamente aquela rotunda, está com um aspecto terrível, vai passar muita gente por lá e acho que era conveniente que fosse intervencionada antes do Festival Nacional da Gastronomia. Provavelmente vai ser mesmo a Câmara que o vai ter que fazer, mas eu penso que seria uma mais-valia, porque não é nada digno para a nossa cidade ter uma entrada como está ali naquela rotunda, ainda mais que já tem algum cheiro e que provoca ali também um certo mal-estar nas pessoas que moram ali por perto. Portanto, gostaria de dizer que, mesmo não sendo da sua responsabilidade, solicitar essa colaboração, exatamente, pelo Conselho e pelo bem-estar também, e também pela imagem que Santarém vai passar durante este Festival Nacional de Gastronomia. Em relação aos quadros de excelência, agradeço o convite que nos foi feito. Novamente friso que a data da entrega dos quadros de excelência este ano nada tem a ver com a do ano passado. Portanto, mais uma vez fazer aqui o reparo que o ano passado foi antecipado e este ano está a decorrer na altura normal de entrega dos certificados de quadro de excelência aos alunos do Conselho. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu, rapidamente, queria também lembrar que aquela questão dos recursos humanos que eu pedi, quer da Câmara, quer das empresas, ainda não recebi
ainda não recebi a consequência do mail que lhe enviei, ainda não recebi a documentação que tinha solicitado. Mas relativamente ao lixo, eu sou uma pessoa bastante sensível a essas matérias e a minha referência não foi que, se não tivesse saído nos jornais, foi que eu lamentava que estivesse a olhar para 15 anos atrás para falar de uma matéria que já devia ter evoluído muito mais. Eu, quando iniciei funções como vereador aqui nesta casa, fui vereador do Ambiente e dei um contributo decisivo para que algumas das questões que hoje estão relacionadas com a reciclagem pudessem ter dado início. E hoje há muitas estratégias que contribuem para a melhoria daquilo que é a adesão dos nossos concidadãos à reciclagem. Eu faço reciclagem desde sempre, mas isso tem a ver com a consciência de cada um. No entanto, por essa Europa fora, há muitas estratégias que até podem ser utilizadas em Portugal e que permitem aumentar, digamos que, a resposta dos cidadãos à reciclagem. Eu, quando vou colocar, e essa é uma das tarefas domésticas que me está distribuída lá em casa, e quando vou colocar no lixo ou nos espaços para a reciclagem, vejo muito material que poderia ir para a reciclagem que é colocado nos contentores indiferenciados, o que significa que há claramente um déficit de exercício de cidadania, mas também tem que haver um esforço da autarquia no sentido de sensibilizar. Há municípios que dão prémios aos municípios por haver uma adesão à reciclagem. Nós tratamos os municípios todos por igual, quer os que reciclam, quer os que não reciclam, têm o mesmo tratamento, pagam a mesma tarifa, têm os mesmos prémios ou não têm prémios, e isso pode ser invertido. Há condições e há já estratégias que utilizam de forma a beneficiar quem são aqueles que se dedicam à reciclagem e que contribuem para aumentar o nosso índice de reciclagem. Por exemplo, podem frequentar instalações municipais a preços mais reduzidos ou têm até algumas borlas se atingirem determinado tipo de patamares de reciclagem. E isso são estratégias que têm que ser implementadas e que custam e que obrigam a uma movimentação clara, mas isso também implica que depois os serviços estejam organizados nesse sentido e nós temos recebido muitos prémios por causa daquela estrutura de missão que temos interna que a senhora vereadora tutela, mas provavelmente há estratégias que também podem passar por aí, portanto também podem contar com a minha colaboração naquilo que for necessário, porque eu julgo que é possível fazer mais e melhor relativamente à reciclagem. Depois também tem a ver com o número de espaços distribuídos, com os períodos de recolha, enfim, e também, obviamente, pela penalização. Eu acho que tem que haver. Não podemos olhar só para a penalização, mas não podemos descurar a penalização de quem não cumpre com os seus deveres de cidadania, nomeadamente as relacionadas com o lixo, com os solos urbanos e com a reciclagem. Quanto aos pombos, bom, eu não sei o que é que pediram ao ICNF, mas uma coisa é certa, o ICNF não tutela a Câmara Municipal de Santarém. E se há questões relacionadas com a saúde pública, que é do que se trata, questões relacionadas com a saúde pública, e se o ICNF não autoriza, eu gostava de saber o que é que a Câmara solicitou ao ICNF e o que é que o ICNF não autorizou, porque parece-me claro que nós temos um excesso de população de pombos. É natural, face à situação geográfica onde nos encontramos, que os pombos têm um local para se alimentarem e têm um local para pernoitar. Portanto, exatamente, digamos que não precisam de alimento, nem que nenhum cidadão alimente os pombos para eles fazerem a sua reprodução. Reproduzem-se como os ratos, e portanto são os ratos voadores, e portanto o controle da população é essencial, até porque os pombos podem dar origem a doenças e a outro tipo, para além da sujidade e de tudo aquilo que provocam. Depois há um outro dado acrescido, que é o nosso centro histórico, tem muitas casas vazias, abandonadas e que servem de pombal a céu aberto, e portanto há muitas tarefas que têm que ser tomadas. Mas também relativamente ao ICNF, eu disponho-me a ajudar naquilo que for necessário, porque o ICNF não tutela a Câmara e, portanto, se disse que não relativamente a algumas matérias, provavelmente tem que se contestar esse não e tem que se invocar razões de interesse municipal e atuações concretas de forma a reduzir drasticamente a população de pombos que nos afetam e que, obviamente, têm condições de reprodução naturais e, portanto, vão muito para além disso. Já que estamos a falar dessas matérias, também soube que o nosso veterinário municipal cessou funções de licença de vencimento, salvo erro, e, portanto, também gostava de saber se isso já está acautelado, quem é que vai substituir, se isso já está a ser desenvolvido, porque a figura do veterinário municipal é muito importante e num concelho como o de Santarém ainda mais importante. E queria também aproveitar para dar um elogio público ao Dr. Grilo, que é nosso veterinário municipal há longos anos e que, enfim, é um funcionário dedicado,
que sempre deu a resposta muito para além daquilo que é o normal funcionamento e horários de um servidor público, e portanto também faz todo o sentido que nesta saída de funções do veterinário municipal que se reconheça esse esforço que ao longo dos anos tem desenvolvido aqui em Santarém, e esperar que o seu substituto seja pelo menos igual em dedicação e em trabalho relativamente a essa matéria. Quanto ao relatório, para não adiantarmos mais conversas, cedam-me lá uma peça desse célebre relatório para eu dar uma vista de olhos, porque se tiverem lá dados com os quais eu não concordo, eu falarei neles. Se, enfim, forem todos concordantes, não voltarei também a falar no assunto. Não percebi o que é que disse sobre a minha sugestão do memorial aos militares da EPC no próximo 25 de Abril. Não sei se disse alguma coisa, ou então se disse, eu não percebi muito bem qual é que tinha sido a resposta. E também não percebi se, relativamente ao Alviela e a Pernas, se ia acrescentar alguma coisa no documento ou não. Fiquei sem perceber também sobre a pergunta que coloquei. Muito obrigado. O vereador Jorge falará sobre os pomos depois no final, mas só aqui, Sra. Vereadora Virgínia, sobre a questão estamos ainda um quarto de hora, sobre a questão da pressão do IP, nós fazemos muita pressão. Fazemos, reunimos, falamos, conhecemos as pessoas, que já tive desde o Presidente da Infraestruturas de Portugal até com toda a gente. Há uma coisa que eu acho que nós basta ver a comunicação social e perceber que o IP sofre de um mal, é não ter dinheiro. E eu já disse que estive em reuniões onde estavam mais preocupados em ter alterações orçamentais para terem dinheiro para pagar aos funcionários no final do mês do que propriamente em fazer alguma obra. E depois também servem daquilo que é a comunicação social e das pessoas, algumas das pessoas que não terem percepção dos números. Eu já tive a oportunidade de ter isto na Assembleia Municipal, não sei se estiveram atentos nessa altura, em que foi anunciado 100 milhões de euros, quando se percebeu que estavam muito atrasados com os cortes de ervas e com as manutenções, foi anunciado um pacote de 100 milhões de euros para os próximos 3 anos. Para o país, para o Distrito de Santarém, dava 7,2 milhões de euros. Que nós fizemos umas contas simples, dividindo pelos 21, que dava, já não me recordo se era 112, 114 mil euros por ano, para cortar ervas, fazer arranjos nas estradas e nas bermas. Isto não é nada. É zero. Isto é só para dizer que é um número redondo de 100 milhões de euros. É a mesma coisa que o Centeno agora dizer que há 50 milhões de euros para os funcionários públicos. Quem não conhece os números do Orçamento de Estado pensa que é muito dinheiro, aquilo não é nada. Como os 100 milhões não é nada. E isto é que é a realidade do nosso país. Ou seja, as entidades não estão a fazer o seu papel. E eu acho isto uma vergonha. E também espero, e já disse isto em sede da Associação Nacional de Municípios, que este abrandar de fazer as coisas não seja também, olha, já está para a delegação de competências daqui a 1 ano ou 2, também não vale a pena estarmos agora a gastar muito, porque eles depois, os municípios lá, se irão entender. Nós só aceitaremos as competências, aquelas que vierem com um envelope financeiro, ou devo começar a dizer, é uma mochila financeira, porque um envelope é uma coisa muito fininha, mas uma mochila financeira que vá ao encontro daquilo que temos. A Vera do Rui Barreiro, sobre outras coisas, sobre a questão do nós já dentro de uma documentação sobre a questão que pediu sobre os balanços sociais, mas já a minha chefe de gabinete está a tratar, sei que falou com ela na Assembleia Municipal, ela está a tratar para lhe fazer chegar essa documentação. A questão daquilo que há para fazer no ambiente e da reciclagem. Nós sabemos isso mesmo, e depois o vereador Jorge também vai acrescentar, depois mais alguma coisa, que é o seguinte: nós vamos alterar, e está a ser trabalhado na RESITES, alterar algumas dessas matérias, e até ao nível daquilo que vai ser a reciclagem. Eu recordo que nós, ao nível dos ecopontos, temos um rácio superior àquilo que é exigido. Nós temos um rácio de 150, um ecoponto por 150 habitantes, que é acima do rácio que é exigido. Mas temos uma reciclagem de 10%, ou seja, as pessoas acabam por não reciclar. Já aumentámos os circuitos, as voltas, para que os ecopontos não estejam cheios, que houve uma altura que se está cheio, não. As voltas aumentaram. E também quero aqui dizer uma coisa que é importante. É que o município de Santarém teve, durante muitos anos, um mau hábito. Isto vinha desde sempre, que deixava-se chegar a cerca dos 2,5 milhões a dívida à RESITES, fazia-se um pagamento, depois voltávamos... Não, nós agora pagamos à RESITES passado uma semana de eles enviarem a fatura. E isso também nos leva a que cada vez somos mais exigentes. Por isso é que eu estou a dizer isso mesmo.
Mas também nós aqui no município, além de termos um fiscal do ambiente que aplica coimas, e as pessoas também muitas vezes não ficam satisfeitas com isso e aplicam muitas coimas, quer que isso também seja dito, também fazemos programas de reciclagem. Eu recordo, nunca tive o ambiente, mas acompanhei com as freguesias, ou seja, nos últimos anos fazíamos um que era o reciclar casa a casa, onde íamos às freguesias, íamos porta a porta, peço desculpa, reciclar porta a porta. Não, andamos a fazer isso ainda, é uma campanha que ainda vem desde sempre e não dá. Agora, eu naquele último relatório, nesta última ida à Chamusca, esteve lá um ex-secretário de Estado, do qual até sou bastante amigo, um querido amigo, o Pedro Paulo, em que ele dizia uma coisa que eu achei das melhores que lá ouvi, ou seja, que é, se não for por uma questão fiscal, as pessoas não vão lá. Ou seja, ele diz, estava, por exemplo, vejam, nós estarmos a beber coisas em garrafas de plástico e a garrafa de vidro, ou seja, é mais complicado o plástico, ou seja, isto tem que haver uma discriminação positiva ou negativa de acordo com o material que é utilizado. E quando isto não avançar, do ponto de vista do orçamento de Estado, as pessoas não vão porque é-lhes igual comprar uma ou comprar outra, portanto, que isto seja a nível nacional. O vereador Jorge irá falar sobre aquilo que fizemos e dizer que fizemos muita pressão com o ICNF e o Dr. Grilo, que também, ou seja, dizer que irá cessar funções, neste momento está de férias, andamos a articular com a DGAV a sua substituição e foi um trabalhador, enquanto esteve no município de Santarém, como disse, e não temos que corroborar todos, que muito para além daquilo que era o seu trabalho, sendo disponível 24 horas por dia, portanto um funcionário de excelência. Sobre a questão do memorial, eu disse que iríamos falar com a Comissão e com as duas comissões sobre esta matéria, ou seja, estamos a trabalhar num projeto, se eles vão apresentar o programa, não vou estar a falar de nada que possa já estar previsto ou não estar. E sobre a questão do Alvelo, eu disse que é a intenção do município fazer a requalificação do Mochão e neste momento também não vamos estar a enviar um segundo relatório, se a Assembleia Municipal já enviou aquilo, vamos estar agora a enviar um outro relatório, acho que neste momento não está. Foi pena, nós não nos lembramos porque temos este pequeno, uma intervenção ainda custará 300, 400 mil euros no talude não, peço desculpa, na plataforma do Mochão para ser feito. Sobre a questão do relatório, com toda a tranquilidade lhe enviaremos uma cópia disso. Muito bem. Vereador Jorge, sobre as duas questões. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Relativamente à questão dos pombos, o que o Sr. Presidente disse, e foi verdade, portanto, o ICNF recusou ser declarado que os pombos em Santarém fossem uma praga. Portanto, isso foi a primeira tentativa que nós fizemos a justificação. Debatemos, portanto, isso veio recusado, porque esse tipo de definição por parte do ICNF permitia-nos abordar com mais algum músculo a questão. Ainda assim, foi-nos autorizado a contratação de uma empresa que já está a prestar serviço ao município, está a fazer afastamento com falcões e está a fazer um controle na densidade no efetivo dos pombos, com caça e com capturas com jaulas. Portanto, devidamente autorizado, devidamente comunicado ao ICNF. Lançamos também agora, o mês passado, uma campanha juntamente com o ACES para a não alimentação dos pombos, portanto, para sensibilizar a população que os pombos são um problema de todos, mas se tivermos a metade da população a alimentar e a fornecer alimento, quer dizer, as coisas complicam-se. Temos que perceber que a cada 40 dias os pombos têm uma postura de ovos, portanto, por muito que se combata, há ainda trabalho a ser feito. Relativamente à questão da sensibilização ambiental, eu queria dizer uma coisa, portanto, o rácio do Conselho são 12%, não é 10%, o Distrito é que está nos 10%, está nos 10%, nós estamos um pouco acima, mas estamos muito afastados das metas e do PERSU 2020. Dizer que, quer dizer, nos últimos 20 anos em Portugal foram derretidos milhões de euros em sensibilização e as taxas de reciclagem não passaram dos 20%. Portanto, esta é que é uma questão verídica. Nós podemos continuar a encher a boca e a falar de sensibilização ambiental, é preciso, mas as metas não passam dos 10%.
as metas não passam dos 10% por alguma razão. Portanto, se calhar passa mais por todos nós termos este tipo de sensibilização, e aí é que o Presidente estava a falar, todos nós sermos mais responsáveis e percebermos o que é que está a acontecer. Eu, sinceramente, e isto é a minha opinião pessoal, acredito muito mais em discriminação negativa dos produtos, ou seja, porque é que esta garrafa, este vasilhame há de pagar 23% e a mesma garrafa de plástico paga 23% e este não pagar 6%. Portanto, existir uma discriminação positiva face ao vasilhame a granel ou a retalho. Ainda assim, dizer que estamos com a Resiteja a trabalhar várias campanhas de sensibilização. Temos a recolha porta a porta, que é a maior experiência, que é mais valorizada pela Resiteja e que melhor resultados traz na cidade. Vamos estendê-la às freguesias rurais e vamos iniciar agora, muito brevemente, a recolha seletiva porta a porta de RUBs, portanto, que são resíduos urbanos biológicos. Isto fica aqui no ar, portanto, a muito curto prazo vamos deixar de ter 3 contentores para passar a ter 5 contentores de reciclagem. Portanto, vamos ter os 3 normais que tinha, vamos ter um para resíduos urbanos biológicos e vamos ter também um contentor para o indiferenciado. Portanto, a pessoa vai, na sua casa, é capaz de fazer a separação toda por fileiras, porque as metas do PSU 2020 são muito ambiciosas. Portugal está muito afastado, a Europa toda continua muito afastada. Nós temos analisado uma série de procedimentos, PEIT, portanto, que era o que estava a falar. Temos tido também algumas reuniões, mas quer dizer, nós não podemos pura e simplesmente ir à Europa do Norte e copiar um sistema todo, porque o clima é diferente, o nível de educação ambiental é diferente e o que resulta lá fora não tem obrigatoriamente que resultar cá. Portanto, há vários pontos negativos que este tipo de sistemas podem trazer, nomeadamente a proliferação de lixeiras, que a partir do momento em que eu tenho que ir pagar pela quantidade de resíduos que produzem e conseguem medir isso, eu se calhar vou preferir deixá-lo num ponto abandonado do que depositá-lo corretamente. Muito bem. Entrando no período de ordem do dia, eu penso que os pontos de 1 ao ponto 7 podem ser votados. Alguns deles são para retificar. E há outra coisa que há pouco me esqueci de dizer, que na ordem de trabalhos também alguns são para retificar e na informação não foi. Eu aqui tenho. Já foi? Já enviaram? Já vai. Pronto, tudo bem. É que nós tivemos um problema informático nesse dia, na semana passada, e portanto. Do ponto 1, ler para a ata da Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Santarém, da Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, de FITIS, aqui 4, da Associação de Residentes de São Domingos. Quem vota contra? Nós vamos estar a favor de Sim. mas só queria colocar se aquela questão que estava pendente com a Associação de Estudantes... Já. Não, já veio cá a reunião de Câmara. Já, e pago, já pago. Sim, tudo. Da Escola Agrária. Já. Mas já aí nós foi aqui logo em agosto, porque foi uma questão do mail. Eles enviaram para outro mail, já está tudo, já está. Não, está tudo resolvido. Já fizeram o agradecimento quando foi a tomada de posse do novo Presidente. Eu estive lá com o INCHA, com eles, e já foi o agradecimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, protocolo de cedência de espaço a realizar com a Associação de Naturais de Amigos de Angola no Ribatejo, Anangola. Vamos dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, protocolo de colaboração entre o município de Santarém e a Escola Superior de Educação de Santarém para o apoio do projeto inovador na formação da literacia digital. Algum dos senhores vereadores será da palavra? A vereadora quer dar alguma nota sobre isto? Alguma informação? A senhora, faça favor. Obrigada. No fundo, reforçar aqui aquilo que a comunicação social tem feito e com muita propriedade relativamente a este curso. É efetivamente o primeiro curso superior para as populações que têm um grau de deficiência intelectual igual ou superior a 60%. Neste momento é um curso que tem 11 candidatos, porque houve uma seriação muito
muito exaustiva sobre os candidatos que poderiam entrar no curso, mas foram apurados 11 candidatos. O projeto está a ser desenvolvido pela Escola Superior, o projeto, que é uma licenciatura, está a ser desenvolvido pela Escola Superior de Educação com inúmeros parceiros e, portanto, deixar aqui também as felicitações e a palavra de apreço à doutora Maria Barbas, que é a coordenadora deste curso, mas a todos os docentes e parceiros que têm sido encontrados para que este projeto seja hoje uma realidade na Escola Superior de Educação, no Instituto Politécnico de Santarém. Obrigada. Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, União de Freguesias da Cidade de Santarém, Real Popular, tem uma pedido de isenção de taxa de ocupação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 11, Federação Portuguesa de Ciclismo, Passeio das Pontes, 2018, pedido de isenção de taxas de ocupação. Isto é uma ratificação também, sim. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Incluir a Associação para a Inclusão de Cidadão com Necessidades Especiais, passagem de modelos, isto foi também uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13, peço desculpa, isto não andar. Ponto 13, Habitação Social, pedido de atualização de composição do agregado familiar. Algum dos senhores, isto tem a ver com a renda apoiada. Algum dos senhores dá a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14, Habitação Social, Rua Dr. Jorge Sena. Isto é um pedido de apoio de pagamento de 50% do valor de renda mensal. Algum dos senhores dá a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, Plano Sinalético para o Beco Casais da Pova Nova, da União de Freguesias das Setas, Zoia de Cima e Pova de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto é o trânsito na Junta de Freguesia da Gançaria, pedido de apoio para a revisão da sinalização rodoviária. Algum dos senhores dá a palavra. Quem vota contra? Não, é a tal alteração que eu estava... o 16 e o 17 estão alterados. Era aquilo que eu disse ainda há pouco. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, cessação do lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida na Praceta, cidade de Badajoz, por via do falecimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18, pedido de lugar para estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida na Avenida António dos Santos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19, pedido de lugar para estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida na Rua Padre António Pereira. Quem chegar a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, Trânsito, Velocidades Excessivas, Zona Industrial de Santarém. Chegar a palavra. Sim. Vereador, faça a favor. Sim. Eu gostaria de dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, enfim, parece-me que é uma boa medida e, portanto, julgo que faz sentido que haja esta limitação de velocidade. Provavelmente devemos ter sido mais proativos e não estar à espera das reclamações, mas ainda assim nós vamos votá-la favoravelmente. Era bom que a PSP fiscalizasse, porque senão, enfim, a nossa medida pode ser pouco consequente, na medida em que, depois desta decisão, se não houver fiscalização e a penalização respectiva, provavelmente as consequências não serão muitas. E deixava também aqui a nota para a importância que a zona industrial tem, independentemente da mais ou menos atividade económica que ele se desenvolve de caráter industrial. É uma zona onde temos atividade económica e, portanto, faz sentido que seja olhado com algum cuidado e por isso também na área da limpeza também faria sentido que houvesse aí algum reflexo, até porque muitos dos que nos visitam não vêm à cidade, vão só à zona industrial e, portanto, ficam com uma imagem em função daquilo que encontram na zona industrial e, portanto, não vale a pena só ter um espaço empresa, é importante ter um espaço empresa, mas também é importante tratar bem a zona industrial e, portanto, aproveitar este tema para dar nota dessa importância. Sendo certo que há um aspecto que me preocupa, nós na campanha eleitoral fomos aos estaleiros municipais e vimos os estaleiros municipais a necessitar de muita intervenção e, pelos vistos, continuam. E, portanto, também se situam na zona industrial, portanto, também não sei se está previsto algum trabalho nessa área, era bom que estivesse, porque, de facto, os estaleiros municipais também não são uma boa casa, não dão um bom exemplo daquilo que é o município de Santarém. Muito obrigado. Sr. Vereador, só gostava de dizer, a boa medida realmente é, a importância nós reconhecemos, ainda recentemente com o Vereador Nuno
tivemos reuniões com os empresários da zona industrial e vamos ter mais, e vai ser uma coisa que cada vez com mais frequência. A limpeza temos-la feita, ainda recentemente andaram lá a cortar as ervas. E sobre a questão do estaleiro municipal, eu quero dizer que tenho que voltar depois um bocadinho a 15 anos atrás, se for verdade. Eu, quando entrei para o município de Santarém, uma das coisas que mais me impressionou foi ir ao estaleiro municipal. Como é que era o bar que lá existia, não havia refeitório, como é que era o estaleiro. E o que nós já, as casas de banho, tudo isso, o que foi feito nos últimos anos. Claro que ainda vamos fazer e há obras que estão a ser preparadas, nomeadamente ao nível... Mas o senhor acha que as coisas estão bem? No que é que eu não terminei ainda. Pronto. Não, eu estou a dizer, não, Sr. Vereador. Agora, eu perguntava-lhe era que obras é que fez em 4 anos que esteve enquanto Presidente no estaleiro municipal. Responde, sim, mas e veja as que nós fizemos nos últimos anos. Só a questão do refeitório que lá existe e o que lá existia, Sr. Vereador, é o dia e a noite. O dia e a noite. Foi inaugurado, salvo erro, em finais de 2007, início de 2008. Era eu o vereador das obras, acompanhei essas obras nessa altura. Agora ainda há muito para fazer e estamos a trabalhar nesse sentido, nomeadamente ao nível daquilo que é todo o piso que terá que ser substituído. Há algumas outras intervenções que terão que ser feitas, nomeadamente há uma outra situação, já tem tanto tempo que temos que lá retirar, que foi uma herança que tivemos, não se conseguiu resolver, que nos ocupa muito espaço, que é o lagar que lá está, que não se conseguiu implementar já com muitos anos. Agora, digo, temos feito bastante e ainda iremos fazer muito mais naquilo que é o nosso estaleiro municipal. Muito bem. Não, Sr. Presidente, já agora só dizer isso. Diga, então, faça favor. Já que reportou o meu mandato, portanto, foram 4 anos, e, portanto, já que reportou, lembrar só que, na altura, existiam várias instalações dispersas pela cidade, relativamente ao local onde estavam concentrados os diferentes serviços, e, portanto, quer o espaço dos jardins que estão agora lá concentrados, enfim, funcionavam noutro local, os serviços de higiene e limpeza funcionavam noutro local, e, portanto, havia uma dispersão significativa, uns com melhores condições, outros com piores condições, e houve uma medida que foi aquela que proporcionou termos hoje a fábrica do Grupo Sonai instalada, e o Canil e Gatil estão bastas vezes aqui hoje, aqui neste dispositivo referido, porque o Sr. Presidente esquece muitas vezes dessas coisas. Tem memória para algumas, mas depois esquece outras. Foi nessa altura que se mudou. Contrapartida. Foi nessa altura que se mudou as instalações que existiam naquele espaço e se permitiu que a fábrica da Sonai se construísse, tal qual como o Canil e Gatil, e portanto foram feitas algumas matérias. Certamente ficou muita coisa por fazer. Era melhor, passados 15 anos... Foi 15 anos, foi passado 2 anos. Nós estamos a falar, o Sr. Presidente disse que foi em 2007. Portanto, mas era melhor que passados 15 anos, está a reportar a 2003, 2004 ou 2005, que não tivesse sido feito nada. Mal seria. Aliás, era muito mal que assim acontecesse. Na nossa opinião, podia ter sido feito muito mais coisa. No entanto, a minha chamada de atenção tem a ver com o que se passa hoje. Eu não falei nem no refeitório, nem nas instalações sanitárias, não falei nada disso. Falei claramente naquilo que é hoje o estado do estaleiro municipal, nomeadamente o piso. Sim. E a arrumação daquela balbúrdia. Portanto, sei que, entretanto, algumas coisas foram feitas, mas da minha última passagem pela zona industrial, pude verificar que, de facto, esse aspecto ainda não estava resolvido. Fico satisfeito de saber que está prevista uma empreitada para o resolver, ainda bem, mas isso não me impede de fazer uma apreciação de um aspecto que já tem 1 ano desde a última campanha eleitoral, em que nós verificámos que estava em mau estado e que assim continua. Muito bem. Sr. Vereador, o que eu queria dizer é que recordo perfeitamente como era aquelas condições, ou seja, e foi uma questão que eu, quando fiquei com o Pelouro em 2006, e passado 1 ano, existiram lá obras profundas, ou seja, ainda bem. É só isso que quero dizer, e era o que tinha o Pelouro na altura, e com o engenheiro Paulo Machado, então, tratámos, claro que agora há ainda coisas para fazer, mas como estava, é que, se quem tiver memória, mas muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Adesão 21 ao concurso público para a aquisição de combustível rodoviário gás propano. Isto também é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 22 é o concurso, isto tem a ver com o mercado, isto também é uma ratificação, o ponto 22, porque nós quando viemos cá faltava fazer algumas... É uma ratificação? É o ponto 22. Aqui não está. Sim, mas é. Então eu sobre isso queria dizer umas coisas. Muito bem, Sr. Vereador, faça a favor. Bom, nós lamentamos que seja uma ratificação. De qualquer forma, a própria informação devia ser mais clara, porque, enfim, remete para a legislação. Os vereadores primeiro não têm que estar atualizados, nem têm que conhecer os artigos do Código da Contratação Pública. Era preferível escrever claramente aquilo que se pretende. Ainda assim, nós votámos favoravelmente no lançamento do concurso da alteração do mercado municipal. Aquilo que se propõe nesta informação, se bem entendi aquilo que lá está escrito, é não recorrer ao Jornal Oficial da União Europeia para publicitar o concurso, na medida em que o montante global não obriga a que se publicite através do Jornal Oficial. Nós não concordamos com essa posição. Nós consideramos que só haveria vantagens em, digamos que, divulgar o mais possível esta obra junto de outro público que pudesse concorrer para fazer a obra no mercado municipal e não fechá-la, digamos que, relativamente a essa matéria. Portanto, sendo uma ratificação, a nossa posição é de abstenção, porque não somos contra a realização de obras, somos contra esta proposta, já está tomada, não vamos votar contra porque é uma ratificação, portanto, mas discordamos do facto de não se utilizar aquilo que é o aumento e a atração de eventuais concorrentes para a realização da obra. De facto, o montante não obriga, porque julgo que é obrigatório só a partir de 5 milhões, estou a falar de cor, portanto não tenho aqui sequer o computador aberto com o Código da Contratação Pública, mas, exato, é um valor inferior a 5 milhões, portanto é que permite que não seja publicado no Jornal Oficial da União Europeia. E, portanto, como isto são... Sr. Vereador, isso não é a informação, não é sobre isso. A informação são uma série de coisas que não vemos a aprovação. E depois verificamos que quando foi para lançar na plataforma, não é isso que está em causa, isso é a tramitação que seguiu. Ou seja, nós não tínhamos a questão do júri, não tínhamos a questão do gestor de contratos que era necessário. Portanto, isto foi uma série de situações, nós vemos o concurso, ou seja, quando foi na plataforma verificou-se que isso ainda não está. Portanto, não é só ver. E eu até da questão que está aqui a dizer, de acordo com a informação que se tem, o valor previsto para o contrato em causa é de 1 milhão, acrescentiva. Nos termos do disposto da linha A escolha de concurso sem publicação no JOI só permite a celebração de contratos no valor assim. Portanto, isto é uma tramitação que... Não, mas o que é dito, Sr. Presidente, é que não se recorre ao Jornal Oficial. Sr. Vereador, mas isso é uma questão que é o normal que fazemos aqui no município, alguns destes concursos, portanto, isto não tem aqui nada de mal relativamente a essa... Não estamos a dizer que tem de mal. Nós o que estamos a dizer é que não tem de bem. Quer dizer, isto legalmente é possível. Legalmente é possível, a questão que nós estamos a referir é que um concurso deste género, com a importância que tem, ser publicitado no Jornal Oficial da União Europeia, traria certamente empresas mais capazes ou evitaria concursos fiquem desertos, como muitos deles têm ficado. Mas isto é a nossa opinião. Tudo bem, esperamos que não fique deserto, como alguns têm ficado, e infelizmente, ao contrário do que aqui já foi dito uma vez, até pelo Sr. Vereador, que em Santarém era que só ficavam desertos. Eu recordo que em situações destas, e vou dizer os municípios para que não fiquem aqui dúvidas, porque estão aqui a comunicação social, basta a comunicação social ver o que já publicou sobre outros. Alpiarça, Alcanena, só aqui próximo. E uma vez o Sr. Vereador disse que só em Santarém, porque parece que nós aqui em Santarém é que temos aqui qualquer coisa. Portanto, infelizmente é uma coisa que me preocupa, e tenho dito aqui várias vezes e na Assembleia Municipal, é o que acontece hoje, que é ficarem muitos concursos desertos nos municípios todos. E temos um quadro comunitário para executar que depende dos concursos públicos. E o que acontece é que nós concorrendo e dando, sabem que há hoje uma tramitação normal, ou seja, os valores não aparecem nos concursos porque os medidores orçamentistas se lembraram, têm que a interior justificar porque é que eles são, e muitas vezes
o tempo que decorre, por exemplo, num concurso público daqui a 6 meses, quando ele está próximo a dar, ou 3 meses ou 4, já os valores alteraram em algumas das matérias. Isso, infelizmente, é o que tem. Mas, portanto, isto foi uma questão que é a recomendação da nossa divisão jurídica, é assim que temos feito. Não é só, se houver do caso, só querer focar numa, não. Há aqui uma elencagem que não tinha ido na outra vez. Era importante a questão do mercado, é importante a questão dos fundos. Portanto, isto também é um documento público, depois todos poderão ver sem problema nenhum. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém? Portanto, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 23, posta da segunda adesão à aquisição de apólices de seguro. Eu também, este não é ratificação. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 24, ofertas de material do município. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 25. Isto é a entrega dos valores das senhas. Houve uma Assembleia Municipal em 2013, ou seja, em que foi doada as senhas para as vítimas, depois acabou por não chegar, ou seja, o Governo Civil já não existe, ou seja, e há aqui uma proposta da nossa divisão financeira, isto foi percepcionado agora mais recentemente, em que temos uma proposta que é, de acordo com o montante atribuído na altura, que seja de acordo com o FEF, que seja feita essa distribuição. Portanto, é isto que está aqui assim, e é às juntas de freguesia que é feito chegar... Nós não temos nada contra que seja aplicado esse critério de distribuição pelo FEF. Agora, a intenção dos eleitos de então na Assembleia Municipal era que isto fosse para apoio às vítimas dos incêndios ocorridos no Concelho. Portanto, passada esta data, dificilmente se conseguirá fazer repercutir sobre as vítimas dos incêndios de então esse montante financeiro. Portanto, a nossa recomendação seria no sentido de que este dinheiro pudesse ser usado eventualmente naquilo que é a prevenção de incêndios e, portanto, já que vai para 3 freguesias que tradicionalmente têm alguns problemas relacionados com os incêndios. São freguesias prioritárias, só falta aqui outra que é a gançaria. Certo, mas isto é o que é. Portanto, na altura foram estas três e, portanto, já que lá para estas 3, que o dinheiro seja entregue às juntas de freguesia, mas que seja prioritariamente utilizado para a prevenção dos incêndios florestais. E eu concordo com isso, fico também nesta deliberação, que vá uma recomendação para as juntas de freguesia que o dinheiro disponibilizado por via desta deliberação, de acordo com o proposto pelos eleitos do Partido Socialista, seja para a prevenção da floresta e de fogos florestais. Muito bem. É a nossa última reunião. O que votámos fica aprovado. Está bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Tudo o que votámos, portanto, fica aprovado em minuta. Dizer que está encerrada a sessão. Não sei.